Uh. Yeah. 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 Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Eu sou a Shirley Lima e estou aqui hoje com a Karina Guimarães. Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo, mais um episódio. Todos os episódios a gente fala que é especial, porque são todos especiais. É uma pessoa mais incrível que a outra. Fala sério. Sim, o Não Durma no Ponto, o podcast da Dimep, uma empresa com 88 anos de mercado, com soluções de acesso, controle de ponto, estacionamento, automação comercial. Lançamento da folha de pagamento. Lançamento com folha de pagamento a partir desse segundo semestre de 2024. Então, junto com a nossa terceira temporada, ainda vem lançamento e coisa boa, né, Shirley? E muito conteúdo, relacionamento, conteúdo, conexões reais e por aí vai. E a gente, para ficar 88 anos no mercado, né, interagindo, criando, desenvolvendo e presente, precisa ter muita criatividade. O que você acha da criatividade? Necessário, fundamental. Pro dia a dia, né? Pro dia a dia. Para a inovação, para as interações, para o atendimento, para todos os negócios. E é por isso, falando em criatividade, que hoje nós vamos descobrir como podemos ser mais criativos, leves, felizes e produtivos no trabalho, usando a criatividade a nosso favor. E eu trouxe eu convidei uma pessoa incrível que aceitou o nosso convite. Quer chamar ela aqui para roda de conversa? Claro, com muito prazer, convido hoje a Ariane Mello. Fundadora da Co-Criativando. Seja bem-vinda, Ariane. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz da gente falar desse assunto. Muita responsabilidade falar que a gente vai conseguir todas essas palavrinhas, mas a gente vai trazer algumas dicas importantes para o dia a dia, algumas saídas e algumas ferramentas para quem quiser ser mais criativo. Boa. E só para começar, para a gente dar aquele start, para não perder o costume, fala pra gente quem é a Ariane Mello na fila do ponto. Na fila do ponto. A Ariane é uma mulher de 41 anos do interior paulista que gosta de ser subversiva e disruptiva. Então, eu sou muito colorida, tenho os cabelos coloridos, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu faço aula de sapateado, eu gosto de me envolver com projetos de inovação e eu gosto muito de solucionar problemas. E durante muito tempo eu achei que eu não era criativa, porque a gente faz muita associação de criatividade com artes. E eu descobri que eu sou muito criativa para solucionar problemas. Eu sou a pessoa que tem plano A, B, C, D e consigo ativar todas as minhas potencialidades nisso. Que legal, Ari. Muito bom. E, Ari, você falou e começou já falando sobre essa questão de criatividade ligado à arte. E eu queria que a gente começasse desmistificando a ideia de criatividade é um dom, que só algumas pessoas têm. Como que você enxerga a criatividade no ambiente de trabalho? Dá para aprender a ser mais criativa no dia a dia? Dá para aprender, mas eu gosto mais de falar de relembrar. Porque a criatividade principal da vida, ela começa quando a gente é criança. Toda criança é criativa. Porque criança inventa brincadeira, porque criança não tem medo de fazer pergunta, porque criança não tem medo de viver, de se jogar. E essas são as características fundamentais para a criatividade. É durante a evolução da gente enquanto ser humano, adulto, que a gente vai perdendo um pouco essas características. Então, a criatividade, ela está muito mais associada a quebrar padrões, fazer coisas diferentes do que exatamente fazer uma grande pintura, um grande recorte, ou ser uma pessoa que fala coisas diferentes ou faz personagens. Então, para além de aprender, é relembrar. Então, como que eu era? Quais eram as minhas características? Como que eu consigo recuperar? Porque tem tantas possibilidades de ser criativo que a gente tem que lembrar um pouquinho mais do que a gente tem,
de quem a gente é, de quem a gente foi e usar isso para ser mais criativo no dia a dia. Uau! E você acha, Ari, que a gente perde, não é que perde, né? Na verdade, a gente inibe essa criatividade pelo medo de errar? Com certeza, esse é o principal motivo, né? Não só o medo, mas a insegurança. A gente adulto, e principalmente no ambiente corporativo, dificilmente a gente tem essa abertura para o erro. É difícil a gente encontrar autonomia para realizar coisas diferentes, sem que isso depois vire um feedback, sem que isso depois vire não era para ter feito, sem que isso vire você precisa seguir os padrões. Aqui a gente tem esse processo. Então, a gente ao longo da vida adulta, né, ali já começa adolescente, a gente percebe os nãos que a gente recebe por errar. Então, errar aqui não é legal, ou então a associação com o infantil também, né? Então, isso é coisa de criança que faz pergunta, né? Então, ou associa ao infantil, ou há uma repressão pelo erro. E essas duas coisas vão fazendo com que a gente prefira ficar no conforto. Vou fazer o que já é assim, como é, para que eu não vá para nenhum desses dois lados. Entendi. E aproveitando essa fala, a gente fala muito sobre a importância, né? De ser leve, de ser divertido no ambiente corporativo, né? E nem sempre isso é fácil, né? A gente sabe que com tantas responsabilidades, né, a gente tem no dia a dia, acaba não sendo tão fácil. Então, você acha que a criatividade, ela pode ajudar a gente a encarar o trabalho com mais leveza e felicidade? E como que a gente pode fazer isso? Na verdade, é o contrário, né? Então, assim, é o ambiente que molda o nosso comportamento. Então, primeiro a gente precisa ajustar a estrutura de alguma forma, seja pontualmente, ou seja em situações, ou, enfim, criar essa possibilidade de momentos, ao menos, mais leves, mais divertidos, para que isso gere a criatividade. A gente precisa de um ambiente que favoreça, né? Dificilmente o comportamento vem antes, a não ser pessoas muito subversivas. Mas aí elas vão ser um ponto fora da curva. Se você quer que seu time, que o seu grupo, que aquele local de trabalho tenha mais criatividade, crie novas soluções, pense fora da caixa, primeiro precisa criar um ambiente propício para isso. E aí isso pode ser arquitetônico, né? Então, quantas empresas a gente vê criando espaços mais criativos ou mais lúdicos, mas principalmente precisa ser pelos combinados da sua estrutura. Então, como que vocês combinam os erros? Como que vocês combinam a autonomia? Quais são esses limites que podem acontecer dentro da nossa empresa relacionado a isso, para que eu proporcione a possibilidade das pessoas serem criativas. Nossa, perfeito. Eu gostei muito dessa pergunta, né? E gostei muito que você trouxe pra gente em termos de preparação de um ambiente que estimule a criatividade e estimule as pessoas a agirem de uma maneira mais natural, sem que elas fiquem tão preocupadas, né? Com imagem, posicionamento, com o erro efetivo. Porque quando a Karina foi perguntando, eu fui mesmo fazendo exatamente esse exercício que você me explicou agora de relembrar. E aí eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar trazer para o nosso momento, que é, cara, deixa eu ver como eu era antes, que tipos de brincadeiras eu realizava, como eu me sentia, como que era esse espaço que eu conseguia acessar a minha imaginação. Em que momento eu perdi isso? Porque eu também tenho... E aí, para mim, quando você trouxe isso agora, nesse bate-papo, eu percebi que eu perdi naquele momento em que eu entendi responsabilidades. Sim. E que aí eu falei, opa, agora eu já não posso mais ser tão brincalhona com tudo, porque agora tem um pouco mais de responsabilidade com as demandas, com as atividades. Então, eu acho que isso foi, de alguma maneira, moldando também. E não sei se inibindo a criatividade, mas deixando ela para ser acessada
em determinados momentos. Sim. Quando a maior parte do tempo, você tem maior parte do tempo com atividades mais burocráticas, entregas, e aí agora é a hora de brincar. Parece assim, agora é a hora do intervalo, Sim. hora do recreio. Pode ser. Normalmente, esse é o caminho mais fácil da gente colocar no dia a dia de trabalho. É ter os momentos específicos de criatividade, de diversão. E acho que a nossa sociedade como um todo, ela colocou como coisas antagônicas, né? Não dá para você ser uma pessoa divertida e trabalhar com seriedade, como se essas coisas não fossem possíveis, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dá pra ser CLT feliz. Dá para ser CLT feliz, dá para você ser extremamente produtivo e responsável e ainda rir no dia a dia do que está acontecendo, das coisas de um meme que passou na televisão, que você viu nas redes sociais. Então, o trabalho sério, a seriedade do trabalho não é contraponto de uma pessoa sorridente, feliz e divertida. Mas isso ainda é um problema no ambiente profissional. Não É como se tivesse um código de conduta ali que... são regras sociais que são a da maioria das pessoas e que você vai precisar encontrar esses pequenos caminhos. É exceção o ambiente que olha para essa diversão, para as pessoas que são mais alegres e brincalhonas, sem falar, mas será que ela tá... Trabalhando essa pessoa tá mesmo? trabalhando mesmo? É Exato. um padrão, né? Aquela um pessoa que é padrão. séria, aquela pessoa que... Nossa, ela trabalha Ela vira muito. ponto de referência, Nossa, né? ela de trabalha trabalho. muito, ela é muito responsável, né? Séria, E agora né? fulano fica dando risada, fica brincando o tempo O todo dia e não inteiro. trabalha. Aí o dia Mas inteiro aí a não hora trabalha. que você pensa assim, com as pessoas com as quais você já trabalhou, quais foram as que te deram força para você se sustentar no dia a dia? Quem eram as pessoas com as quais você podia contar para resolver um problema? Né? Quando acontece um erro, porque acontece todos os dias, alguém erra. Você fica sabendo ou não. Seu chefe fica sabendo ou não. Quando você erra, para quem você vai contar? Com quem você pode chamar para te ajudar a resolver aquele problema? É com a pessoa super séria? Ou é com aquela pessoa que às vezes brinca com você? Te dá um pouco mais de abertura, né? Exato. Então, tudo tem pró e contra. Mas, em geral, a gente associa essa abertura ao erro com as pessoas divertidas. As pessoas que são mais sorridentes, felizes e alegres e divertidas, elas trazem essa associação de com ela eu posso errar, com ela eu posso me abrir. Traz uma confiança emocional maior do que das pessoas sérias, que trazem uma confiança de postura de trabalho, de seriedade. Então, é importante ter também essas pessoas no time para que você crie esses momentos e essas conexões e tenha novas soluções para os problemas. Cara, incrível. Tô adorando esse bate-papo. E aí eu tenho perguntas que eu preciso fazer perguntas aqui. E aí eu quero falar, por exemplo, pro nosso dia a dia, adultos funcionais, que estamos aqui no mercado de trabalho, né? Trabalhando. E que a gente não quer ficar também sendo aquela pessoa muito séria. Então, a gente quer saber, Ari, de algumas técnicas ou de algumas práticas que a gente pode realizar no nosso dia a dia e que pode transformar, né, nos deixar de alguma maneira mais criativo. O que você traz pra gente de alguma dinâmica, de algum tipo de exercício, de alguma coisa, alguma prática do dia a dia que vai despertar e vai fazer a gente relembrar, acessar aquele momento da nossa infância, onde a gente, de fato, criava coisas com a nossa imaginação. Sim. As teorias de criatividade, elas estão completando 100 anos. Então, muita gente estuda isso já há muito tempo. E, ao contrário do que a grande parte das pessoas pensam, que criatividade é um negócio que veio. Nossa, ela é tão criativa. Nossa, surgiu. A criatividade tem muito mais a ver com repertório. Então, o processo de ser criativo é um processo de estudo. Então, eu vou procurar informações sobre aquilo que eu gostaria. Queria ser mais criativa na solução de problemas. Então, eu vou estudar mais sobre isso, eu vou ver como outras empresas fazem, eu vou procurar teorias e eu vou ter esse tempo de pensar sobre tudo isso para depois conseguir pensar numa solução, né? Com tudo isso que eu aprendi, o que de diferente eu posso fazer aqui
e aplicar. Porque também tem aquela criatividade que é a criatividade da língua solta, né? Eu vou falando tudo que vem na minha cabeça aqui, mas eu não ponho em prática nenhuma das minhas ideias, eu não testo, eu não vejo o que eu não posso executa, melhorar. Eu não... né? E aí fica parecendo que é só uma falação. As pessoas são vistas como criativas quando elas realmente entregam algo. Então, o processo é estudar. Sim, tem que estudar. Então, colher o máximo de informação possível sobre temas que você gostaria, pensar sobre isso sem a necessidade imediata de uma solução, só ficar, nossa, mas isso tem a ver com aquilo, esse processo eu já vivi em outro lugar, como que eu poderia pensar numa solução? E aí, sim, ter uma solução e executar. E tem um livro que é muito falado, que é mais recente, que Gente, agora a pessoa ia falar uma situação e esqueci. Adoro, mas fique em paz. Copie como um artista. Ai, vou até anotar, porque eu gosto. A gente se Copie inspira como bastante. artista. A gente não copia nada, mas a gente segue inspirações. Todo mundo copia. Todo mundo copia? Todo mundo copia. Eu tô me inspirando no universo. Nada se cria, tudo se transforma, porque tudo se copia. Então, é copie como um artista. Copie como um artista. E esse processo de copiar, ele é muito importante. Lembra quando a gente era criança? A gente copiava muito. Então, a gente copiava um desenho, a gente copiava letras. Então, o processo de copiar é a primeira etapa de criatividade. Então, primeiro a gente copia, depois a gente pensa, mas eu gostei, eu queria que fosse cor-de-rosa, não amarelo. Depois a gente transforma. Depois a gente fala, eu fiz aqui o Homem-Aranha, mas eu vou fazer uma teia em volta, que não tinha no primeiro desenho que eu copiei. Então, depois a gente mistura elementos. E, por fim, a gente vai falar, acho que eu consigo fazer agora do zero. Então, esse processo de copiar, fazer uma pequena transformação, depois misturar e, por fim, criar uma coisa nova é importantíssimo. Então, por vezes a gente está achando que copiar não é legal, mas tudo começa na cópia. É começando copiando e depois transformando aquela cópia numa coisa que você goste, numa ideia nova que você tem, que esse processo se transforma em algo novo, algo que você criou. Então, copiem, gente. Só dá o crédito. Né? Importante, Então, né? dá o crédito. Então, essa apresentação, vai usar a apresentação do coleguinha, vamos pôr um ambiente corporativo, né? Muita gente tem dificuldade, por exemplo, com apresentações. Você viu uma apresentação incrível, você vai falar para a pessoa, querido, querida, posso usar o seu layout? Eu achei incrível, eu tenho um pouco mais de dificuldade, uso o layout. Depois você vai ver que, talvez eu consiga colocar um elemento a mais, um ícone diferente, um slide diferente. Depois você vai conseguir começar a fazer um mais parecido com o seu. Mas dê os créditos de quem você copiou, seja interno ou seja externo, né? Usei benchmark. Gente, benchmark é cópia. É, exatamente. A gente faz benchmark exatamente para copiar. Então, para pegar, nossa, esse aqui faz assim, esse aqui faz assim. Se eu pegar um pedacinho desse, vou ter a minha solução. Então, copiar faz parte. Copia, transforma, mistura e cria. Essa regrinha é maravilhosa. Que bacana, né? Porque a gente tem aquela sensação, aquela impressão que a gente tem que fazer tudo do zero. Tudo novo. Para eu ser criativa, para ser uma ideia boa, a gente tem que fazer do zero. Sim. Se eu pegar alguma coisa aqui da Shirley e eu colocar alguma coisa da Karina aqui, já não é criatividade. A gente tem essa impressão, né? A gente quer olhar para o final. É. Mas o final fez parte de um processo, começou em algum lugar. E a Ari trouxe pra gente aquela questão de que, de fato, as pessoas pensam assim, nossa, ela é muito criativa, né? Parece que ela estralou os dedos e nasceu aqui uma solução. E a Ari falou assim, não, você tem que estudar. É uma construção de repertórios, né? Então, assim, as pessoas criativas, elas têm treino, né? Tem dedicação, né? Então, é um processo também de construção. Né? Precisa de informação, né? Precisa de informação, precisa estudar os cenários que já pintou várias e várias vezes aqui nas nossas rodas de conversa, né? Precisa entender, precisa buscar conhecimento. Gostei bastante. Não é um estalar de dedos. Seria bom, né? Se Nossa, estalou não os dedos. Respira 3 vezes e vem uma coisa, tá mas certo. não é. Mesmo os grandes artistas têm processos, muitos processos de criação. Que bacana. E a gente falou aqui de um ambiente propício, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, Ari. Quando nós falamos sobre liderança, né?
Como que você acredita que os líderes eles podem incentivar a criatividade nas suas equipes? E o que eles podem fazer no dia a dia para criar esse ambiente mais inspirador, mais propício? Eu acho que a principal função do líder não é exatamente ser inspirador. Mas o líder precisa garantir duas coisas: confiança e autonomia. Se o seu time não confia em você, ele não vai estar aberto ao erro. Uma pessoa que não consegue errar porque não confia, tem medo do líder, ela não vai fazer nada novo. Ela vai seguir o que já vem sendo feito porque ela não vai colocar em risco. Então, criar um ambiente de confiança, de segurança para as pessoas do seu time é uma das melhores alternativas para você ter resultados diferentes, criativos. E a outra é a autonomia. Então, qual é o espaço que existe na rotina para que as pessoas consigam levar os seus projetos de maneira autônoma? O quanto você quer controlar cada etapa? O quanto as pessoas estão fazendo do jeito que você gostaria e não do que elas pensam? Quantas vezes a gente não faz trabalhos e projetos pensando no nosso líder? Ah, não, mas a pessoa vai querer assim. Mas a pessoa gosta assado. Mas ela prefere essa cor. Mas ela gosta de texto. Então, o quanto ter o controle sobre tudo atrapalha o seu time a ser mais criativo. Porque se ele passa o tempo todo pensando em como você vai ser agradado, fica impossível ele pensar em coisas novas, diferentes, em novas propostas, sejam elas de estética, sejam elas de processo. O quanto ela pode te falar que a caneca devia estar do outro lado, porque fica mais fácil de segurar para o canhoto, né? Então, precisa ter esse espaço. Se não tiver autonomia e confiança, não adianta colocar a mesa de pimbolim, não adianta levar um jogo de baralho para fazer, porque as outras coisas ainda vão estar. Se você não tem um ambiente de confiança, qualquer elemento externo que você tente inserir no seu grupo vai ter a mesma reação de medo. Então, infelizmente para os líderes... Ou felizmente, Ou felizmente, né? Acho que até felizmente. Não há coisas pegáveis que você vá resolver esse problema. O que você precisa é criar um ambiente de confiança, segurança e autonomia para as pessoas. Não, eu acho que essa fala é extremamente importante, porque, de fato, é aquelas rodas de conversa com o time que deixa o time seguro e pertencente ao espaço e ao ambiente para que eles consigam, além de realizar as funções, entender que eles podem trazer uma nova identidade, trazer um novo olhar, fazer aquilo de uma maneira diferente. Sim. Então, eu acho que está até acessível para a liderança, desde que intencional, né? Desde que, de fato... Porque existe uma questão, enquanto liderança, que você falou, que você trouxe, que é a questão do controle, né? Sim. E aí, a gente entender que, cara, o controle é importante, é necessário, ele gera dados. Mas a gestão, ele te traz resultados que só o controle não consegue trazer para você, né? Então, tá mais fácil do que eu imaginava até. Mas é desafiador em se tratando de pessoas. O quanto que essa liderança se sente segura o suficiente. Porque o controle também é medo. Entendeu? Então, é um reflexo, né? Vai virando um grande ciclo de medos que são construídos. Mas você falou uma coisa, que você falou assim, eu sou a Ari, você apresentou, eu gosto muito de resolver problemas. E quando a gente fala de empresas que são, né, e soluções que estão no mercado, tanto as empresas, as instituições e as soluções, ao meu ver, elas foram desenvolvidas, elas nasceram para resolver problemas, né? Elas são consumidas por um consumidor, pelo mercado, com o objetivo de resolver ali, atender uma demanda e resolver um problema. E aí, Ari, falando em processos, como a criatividade vai entrar, de fato, no processo de identificação de um problema e validação de um problema que hoje as organizações todas precisam e passam por essa etapa, seja no desenvolvimento dos seus serviços ou no desenvolvimento dos seus produtos? Quando a gente fala de entender um problema,
Acho que a gente volta na questão de informação e repertório. Porque problema, ele é de alguém ou de alguéns. E aí a gente precisa muito entender, esse problema é só meu? Esse problema é só desse pequeno núcleo? Quando a gente quer usar a criatividade para pensar em soluções de problemas, é importante a gente ter um time diverso, que vá trazer esse repertório diferente para a gente identificar esse problema. Se eu quero ser criativo nessa validação, nessa busca, é importante, principalmente, juntar pessoas diferentes. Então, se você não vai ter o seu time, meu time é muito pequeno, eu só tenho 2 pessoas aqui, quem que você vai convidar para estar com vocês nessa conversa? Tem outras áreas da empresa, tem outras pessoas de fora, consultores. Como que eu amplio a inteligência do meu grupo, convidando outras pessoas para essa conversa, para esse estudo de problema? Acho que o principal ponto, quando a gente quer ser mais criativo na identificação de problemas e de possíveis soluções, é ampliar o número de participantes. Quando você fala isso, você me traz, assim, aquela mensagem de que, nesse momento, a diversidade é um ponto importante para essa grande mesa de discussões de problema. Sim, e quando a gente fala de diversidade principalmente de ideias, né? Às vezes fica parecendo... É óbvio, eu sou super militante, inclusive, mas eu tô falando de pessoas que pensam diferente. E isso tá associado à sua questão cultural, de onde você veio, quem você é, o que você consome. Isso tá associado. Então, se você tem pessoas que pensam igual, dificilmente você vai conseguir aprofundar num problema que às vezes nem é seu. Você tá resolvendo um problema, a sua empresa resolve um problema que não é seu. Então, não é você que tem que pôr as cartas na mesa. Você precisa trazer mais gente para pensar sobre aquilo, com vivências parecidas com o do seu usuário, do seu cliente, ou pessoas que não têm vivência parecida, mas que têm históricos diferentes e que vão trazer realmente essa novidade. Eu vejo que quando a gente coloca pessoas da operação para falarem de marketing, ou quando a gente coloca pessoas de marketing para falarem sobre financeiro, geralmente a gente consegue sair do óbvio. Porque essa pessoa nem sabe qual que é o óbvio daquela área. Cara, que incrível. Então, tudo para ela é novidade, tudo que ela traz é diferente. Então, por isso que quando eu falo trazer gente nova, não é necessariamente ficar pensando em novas contratações, mas traz gente de outros departamentos para a conversa. Pessoas que estão perto de você, elas vão trazer essa novidade, porque o repertório delas é totalmente diferente. Eu vou fazer um adendo aqui que eu achei incrível, que eu gosto muito quando você traz e você fala, porque seu olho brilha, assim, e é muito legal entender, assim, a paixão que você tem pelo tema de criatividade, assim, a entrega que você tem para esse tema e o quanto que isso é fundamental para os nossos dias, né? Fico muito feliz aqui. Sim, sim. Tem perguntinhas aqui, Ká? Eu tenho uma pergunta que eu acredito que vai ser muito bem utilizada, né, pelos nossos ouvintes, pelo nosso público, que é relacionada ao atendimento ao cliente, né? Então, pensando nessa direção agora dos clientes, você acredita que a criatividade, ela pode ser um diferencial no relacionamento com os clientes, né? Como que isso pode impactar na experiência, né, do fornecedor, né, da empresa com o seu cliente final? Eu vejo o processo criativo muito conectado com o atendimento ao cliente, né? Quando a gente pensa em bom atendimento, geralmente, enquanto cliente, a gente pensa, eu quero falar o menos possível, eu quero que a solução venha e que ela seja efetiva. Então, usar o processo criativo para o seu atendimento ao cliente é reunir e guardar o máximo de informação possível do seu cliente, para que, na hora que alguém precisar acionar você já tem essa informação, esse repertório do seu cliente, e com esse repertório você consegue propor uma solução para ele. Então,
um bom atendimento ao cliente também vai considerar essas informações diferentes, essa diversidade, esse repertório, e vai guardar isso de forma que ele seja acessível e que a solução aconteça. As pessoas, elas buscam soluções personalizadas. Faz parte de quem a gente é hoje querer soluções mais personalizadas. E você só vai conseguir oferecer isso se tiver informação suficiente. Seja ela para um agente físico, né? Então, eu sou um atendente, eu preciso saber o que aconteceu com esse cliente sem precisar perguntar para ele tudo, porque é insuportável a gente ter que explicar como que você não sabe que meu pedido não chegou até agora, né? Então, ter informação suficiente para o seu agente entender a situação e propor uma solução efetiva, seja para a sua inteligência artificial, para o seu bot, para que ele consiga realmente usar todo esse banco de informações e ajudar o seu cliente final. Então, esse processo de coletar informação, de gerir informação, pensar na solução e entregar uma solução, que a gente falou lá no começo, ele também se aplica para o atendimento ao cliente. Vai ser um atendimento muito mais eficiente e feliz para a pessoa. E aí a gente pode trazer para cá, eu até entendo que existe aqui a possibilidade da tecnologia trabalhar ao favor com um bom CRM, né? Um bom software de atendimento que consiga ali registrar o contato do cliente, um pouquinho do que é o cliente, do que ele já consumiu com a empresa, né? Rastrear as soluções que ele consome, né? As interações qual parte que tiveram, da jornada quais ele tá áreas. hoje. E isso, gente, é para o varejo e é para o sistema de ponto, né? Com todas essas informações e a forma como a gente armazena essas informações é o que vai fazer diferença para quem estiver fazendo o atendimento. Se a pessoa da sua empresa não consegue saber o que está acontecendo, como ela vai conseguir propor soluções e ajudar o cliente final? Então, é muito importante trabalhar esse processo criativo de coleta, armazenagem e distribuição da informação, porque é a partir da informação que a gente é criativo, é a partir do repertório. Eu quero ser criativa aqui agora. Nesse meu momento de criatividade. Buscou todo o seu repertório? Busquei todo o meu repertório, mas existe, eu resgatei falando aqui sobre esse tema, uma discussão tempos atrás que eu vi nas redes sociais, falando de IA. E a questão, assim, a IA vai matar a criatividade. As pessoas vão deixar de ser criativas por causa da inteligência artificial. Essa pergunta não está no roteiro, mas eu precisava, estando com você aqui e acessando aqui os meus repertórios e as minhas leituras do passado, eu queria saber, assim, Ari, para você, né, do fundo do seu coração, essa pessoa que vive criatividade, você acha que a IA vai matar a criatividade das pessoas? Que vai deixá-las menos criativas? Eu acho que não. Eu vejo a IA como um encurtador dessa primeira etapa, né? Você usa ela para organizar a informação. Mas a IA, mesmo que você queira que ela te dê uma solução, ela só vai trazer solução com base no que já existe, né? A IA é lógica, ela obviamente tem aprendido, né? Tem todo esse processo da IA que aprende com ela mesma e tudo mais, mas ela ainda é muito lógica. Então, ela ainda vai buscar soluções que já aconteceram, conexões que ela já encontra no livro. E quando a gente fala em criatividade, a gente está falando de novidade, né? Então, o que ainda não aconteceu? Como que isso ainda não foi feito? A IA vai ser muito útil no processo de copiar. Talvez até no de transformar. Mas na hora de misturar e criar, vai ser muito difícil ela conseguir fazer essas conexões. Geralmente, quando a gente quer misturar, a gente está fazendo conexões não óbvias. Analogias não lógicas. Né? Tipo, aquelas coisas assim, pra mim o cheiro de uva me lembra batom e não sorvete. Pra quem que lembra batom? Pra quem que lembra sorvete? Então, as formas como a gente cria analogias, o ser humano, a forma como a gente mistura conhecimentos, ela não é lógica. E é a partir disso que a gente é mais criativo e a gente faz coisas novas. Então, a IA vai ajudar muito ali no nosso começo, mas
para o novo acontecer, eu acho muito difícil que ela consiga fazer as associações que a gente faz. Se a gente pensar bem, a gente faz associações muito malucas. Você fala, como que eu lembrei disso? Ai, cada um associa de uma forma, né? Cada um faz a sua própria conexão para lembrar de algo, para ter uma memória. Eu acho muito difícil que a tecnologia consiga chegar nesse lugar, mas eu adoro que ela encurte o começo do caminho, exato. Legal. E aí eu vou te contar só uma curiosidade, que o Dimepinho e o Kairosnauta, que são os nossos mascotes e nossos grandes companheiros aqui, eles foram num processo criativo, que a gente teve uma intenção de muito tempo, que a gente gostaria de ter ali, de dar vida, né, à marca e trazer algo, e até poder criar coisas mais imaginárias, a gente construiu com o ChatGPT. Sim. Né? Então, e aí a gente se sentiu super criativos quando chegou e a gente viu e a gente pegou, a gente falou, cara, como a gente conseguiu fazer? A gente, tipo, tá pegando uma ideia, né? Então, Palpável, né? A ideia é palpável, tá aqui. Quais as perguntas que vocês fizeram, né? Quais foram as possibilidades? Será que vocês tiveram, se vocês só falassem que vocês queriam algo palpável, viria desse jeitinho? Vocês precisaram colocar coisas que estavam já associadas, né, na cabeça de vocês, tipo, associações e misturas que vocês já tinham um pouco para ajudar a encurtar esse caminho da criatividade. Então, eu vejo eles como encurtador de caminhos, mas ainda sendo muito importante o que a gente tem para pedir e para mesclar ali no meio. Porque tem os prompts, né, necessários para que ela entregue aquilo que você tem na cabeça, né? E se você não colocar aquilo que você tem em mente, ela não consegue te entregar. Sim. É algo muito engessado, né? Então, se você não colocar um prompt de acordo com aquilo que você de fato quer, ela não consegue entender. Vai vir coisas mais absurdas ou muito óbvias, né? Eu não quero isso todo mundo já tem. Exatamente. Então, você usa a criatividade no prompt, né? Sim. Mas é porque muitas vezes você já criou na sua cabeça, mas você tá com dificuldade de deixar materializar. ele Exato. Então, a criação em si, então já a informação, aconteceu, o processo de criação já veio. A mesclagem do repertório, ela já tá na sua cabeça. Falta só o finalzinho. Boa. Então, muitas vezes é assim que a IA vai ajudar a gente, né? Eu vou só te cortar rapidinho, só pra gente, porque eu tô muito curiosa pra saber da Co-Criativando. E aí, acho que agora é um momento que eu queria muito que você falasse desse projeto e falasse muito, assim, desse projeto pra dentro das organizações. Perfeito, obrigada. Então, a Co-Criativando é uma agência de inovação. Então, a gente trabalha com grupos. Então, nosso foco principal é aproveitar a inteligência de um grupo. Como que a gente junta pessoas de áreas diferentes, da mesma empresa, ou traz pessoas externas e resolve problemas com esse grupo diverso. A gente trabalha principalmente promovendo ideatons, hackathons, maratonas de inovação internas. Então, pensar em grandes problemas que a gente tem hoje internos na empresa e junta esse grupo para aproveitar o máximo da inteligência dele ali para criar soluções. Então, em 2 ou 3 dias, a gente sai com soluções muito direcionadas para esses problemas, usando a inteligência do grupo, né? Tem filósofos, mentira, um conceito universal de que o grupo é sempre mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala. Uau, gosto. Então, se o grupo é mais inteligente, como que a gente aproveita isso para criar soluções mais rápidas e bem estruturadas para que possam ser implementadas no futuro? Então, a Co-Criativando faz esse jogo com o grupo acontecer. Então, a gente promove, facilita, media, leva palestras e informações para que as pessoas consigam construir soluções para aqueles problemas em 2 ou 3 dias no máximo. Esse é o conceito principal. A gente entregou alguns desses projetos e é muito interessante entender o que as pessoas levam. Então, eles falam muito de, a gente criou uma comunidade, foi o momento que eu tive maior colaboração da empresa, foi o momento em que eu me senti confiante. Então, todos aqueles pontos que fazem a pessoa ser mais criativa também são startados, iniciados ou
ampliados quando elas estão em grupo. Porque o grupo faz isso, né? Então, quando eu resolvo um problema com um grupo, mesmo que eu nunca tenha visto aquelas pessoas, a partir daquele momento eu tenho uma conexão única. Eu crio esse senso de comunidade com aquele grupo que participou daquilo. E aí esse grupo vai levar isso para o dia a dia. Ele sai de lá com maior potencial de colaboração, geralmente mais motivado, porque ele viu essa potencialidade que acontece com um grupo de pessoas pensando numa solução de problemas. Então, bem, assim, além de trabalhar a parte de criatividade, você traz um enfoque muito grande no desenvolvimento pessoal e profissional ali do colaborador, né? Sim. Esses momentos, eles mexem com a cultura. Porque eles mudam a forma como as pessoas pensam. Então, toda vez que a gente mexe com isso, a gente mexe um pouquinho na cultura daquele ambiente, daquele grupo, daquele lugar. Então, trazer isso ali para um dia de trabalho é uma mudança muito intensa, que acontece em poucos dias, mas que reverbera depois para todas as outras pessoas da empresa. E não precisa ser necessariamente criar uma solução para resolver um problema grande. Pode ser algum problema, algum processo, alguma nova solução específica, pontual, ou até assim, quero fazer um treinamento para desenvolver a criatividade do meu time, para criar e proporcionar esse ambiente seguro que você comentou no comecinho do nosso bate-papo, eu posso ter a Co-Criativando comigo. Isso. A gente pode estar tanto fazendo a parte de introdução de cultura de inovação, então levar conceitos de inovação e trabalhar isso numa solução de inventada. Então, a gente pode inventar um problema e resolver ele durante esses dias. A gente pode trabalhar num problema real do meu time. A gente está querendo desenvolver um projeto de uma área macro, nem tem todo o aprofundamento ainda. E a gente trabalha nisso. A gente pode trabalhar com temas maiores e aí trazer gente de várias áreas da empresa. Então, a gente quer desenvolver um novo sistema. E aí traz todo mundo para o jogo, ou muita gente, né? Não só o pessoal de tecnologia que trabalharia, né? Só o meu time de produto vai falar sobre esse sistema. Não, vai vir um pessoal do atendimento ao cliente, vai vir um pessoal de marketing, vai vir um pessoal que faz a manutenção desse processo, vendas. Então, traz todo mundo para o jogo para pensar nessa solução de uma maneira mais efetiva para o seu cliente, porque todo mundo está lidando com ele ali, né? Então, pode ser pequena, então quero começar uma cultura de inovação e quero mais que as pessoas tenham a vivência de ferramentas de inovação, design thinking, agilidade, e aí a gente trabalha em problemas que não são da empresa, mas que vai ser possível criar essa cultura, essa jornada. Pode ser problemas pontuais de times pequenos, e aí a gente faz a facilitação e mediação para tirar o melhor de todo mundo, ou problemas macros, grandes, novos produtos ou novas identidades, trazendo todo mundo da empresa para essa conversa. Incrível, já quero levar para casa. Que legal, né? E para poder levar, como que a gente encontra a área Co-Criativando nas redes? Como que a gente acha vocês? A gente está no LinkedIn e no Instagram como Co-Criativando. Tem o site também, www.cocriativando.com.br. Eu estou nas redes sociais como Mariane Ismelo, S-Melo. Podem me procurar também. Eu troco bastante figurinha, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Esse foi um papo super criativo, super gostoso, passou super rápido. E um papo extremamente necessário para a gente falar de desenvolvimento, para a gente falar de inovação. Você consegue ver inovação sem criatividade? Não. E sem interação? Porque criatividade é processo, inovação precisa de processo, né? Criatividade é processo, não é insight, é processo. Então, a criatividade faz parte do processo de inovação. Então, todas essas empresas que se posicionam no momento de estarem inovando no mercado, eles precisam ter essa cultura de criatividade, trazer esse ambiente, engajar e estimular seus colaboradores a serem mais criativos. Vai precisar. Que Senão legal. vai ter só obviedades. Que legal, importante. E diversidade também, né? Porque eu entendi que diversidade nesse processo para resolução de problemas, para ser criativo na resolução dos problemas, precisa de várias pessoas com pontos de vista diferentes, né? A maneira mais fácil de você ampliar repertório é usando o repertório de cada um, né?
eu não vou saber de tudo, porque é muito difícil você ler tudo, saber de tudo. Então, eu vou trazer quem sabe um pouco de cada coisa. E no coletivo eu tenho um repertório muito maior. Cara, incrível, tô apaixonada. Bacana, a gente falou de tanta coisa, né? É, Criatividade, inovação, interação, né? A gente continuaria aqui falando, porque criatividade, de fato, é algo que a gente gosta muito. E criatividade, ao meu ver, nos torna mais felizes. A gente gosta de resolver um problema e falar, cara, eu resolvi criar coisas, tocar coisas que foram criadas. Sim. Atender um cliente que ele fica feliz e que ele fala, nossa, meu, super me ajudou, resolveu meu problema, né? Então, Criatividade é um encurtador de caminho, gente. A criatividade tá no mundo para nossa vida ser mais fácil. Então, criatividade é encurtar caminho, deixar a vida mais fácil. legal, Ari, muito obrigada. Eu que agradeço, amei. Muito obrigada. Foi muito bom trocar com vocês. Eu aprendi muito, a gente aprende muito aqui no Não Durma no Ponto. É quase que uma pós-graduação, né? Eu acho que a gente já pode começar a emitir uns certificados. Sim. Porque a gente aprende muito e a gente fala de coisas que, para mim, são importantes, porque no dia seguinte eu já começo a fazer, né? Então, tem toda a questão de um aprendizado que eu consigo colocar em prática. Sim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, Ká. Uma Muito delícia estar aqui obrigada, com você. Xi. Muito obrigada, Ari. Foi uma delícia, né? O nosso bate-papo passou super rápido, né, gente? Quando a gente piscou, já estamos Já acabou. aqui. Fomos criativos de Mepinho? Ele disse que sim, ele balançou a cabeça. E agora é o momento que a gente olha para aquela câmera para dar aquele famoso tchau no 3, no Durma no Ponto da Karina. Agradeço, siga a gente nas redes sociais, vem ser mais criativo com a gente. É sobre isso. 1, 2, 3. Não durma no ponto.